Guilherme Canella, essa questão trazida pelo Vinícius Lima é da maior importância, quer dizer, o problema da proteção da concorrência. Nós temos o CAD, por exemplo, que é um conselho que administra, que regula a concorrência, que tenta evitar a concorrência desleal, né, evita monopólios, oligopólios e tal. E, teoricamente funciona, mas nós não temos a proteção da concorrência na mídia, e sobretudo na mídia impressa, que essa é livre, ela não depende de concessão, mas nos Estados Unidos, o New York Times nunca pôde fazer uma televisão em Nova York, porque a FCC, criada em 1934, como bem lembra o Vinícius, não permite que um jornal tenha uma emissora de televisão na mesma região onde ele está baseado. Quer dizer, essa é uma questão fundamental que vai defender o mercado e vai defender das agressões de uns abutres aí poderosíssimos com as novas tecnologias. Como é que você vê isso, essa questão básica da defesa da concorrência? Olha, evidentemente que esse é uma questão fundamental não só para o setor de mídia, mas para os mais diversos setores empresariais, né? Em todos os lugares, né, em todas as democracias, há regulação de mercados, há regulação de posições dominantes para os mais diferentes setores da economia. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nessas mesmas democracias, as regras para o setor de comunicação, elas são adicionais às regras gerais de defesa da concorrência. Agora, e por isso, você tem uma espécie de combinação entre o órgão regulador do setor de comunicações e o órgão regulador de defesa da concorrência para que haja decisões específicas sobre o setor de mídia. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, entretanto, que é uma das coisas que falta ao Brasil, é que não basta dizer que não são permitidos oligopólios. Isso é uma espécie de declaração muito genérica, que evidentemente é como deve estar num princípio constitucional, mas depois é preciso ter as regras claras do que é que isso significa, para que o órgão regulador específico, ainda que ele seja da defesa da concorrência, possa aplicar essas regras em casos concretos. Eu queria, entretanto, fazer alusão, e isso é uma coisa bastante clara em vários países, não há uma solução única. Se você olhar, quando a gente publicar esse estudo, todos os telespectadores, enfim, vão poder olhar esses diferentes formatos. Diferentes democracias adotam soluções diversas para essa questão da concentração da propriedade. As regras dos Estados Unidos são essas que vocês mencionaram já, mas há regras diferentes na França, por exemplo, que tem a ver com percentual de ações que você detém de um determinado grupo. Na África do Sul, as regras estão relacionadas ao número de rádios e de estações. Enfim, há aí uma série de divergências, mas vamos dizer, a regra geral é que todos têm regras específicas. Essa é uma outra questão que eu queria trazer à tona. E por fim, dois últimos pontos uma questão fundamental que a Unesco deixa muito claro é que, seja qual for a regra de propriedade, um elemento fundamental é a transparência, quer dizer, o leitor, o telespectador, o ouvinte precisa saber claramente quem é dono de quê, porque quando há coberturas específicas sobre esse assunto, essas questões ficam mais claras. E por fim, que é algo que nós reconhecemos que é complicado, uma coisa é estabelecer essas regras em 1934, quando o setor ainda não estava formado nos Estados Unidos, por exemplo, e algo semelhante se segue a outros países. Outra coisa é estabelecer regras de controle de propriedade cruzada quando o setor já está formado. Isso é algo muito mais difícil de fazer e precisa ser olhado com muito cuidado, porque aí há uma série para o bem e para o mal, de direitos adquiridos, etc., que evidentemente as instâncias judiciárias do país ilegais vão ter que tomar conta. Ou seja, não é fácil estabelecer regras com relação a isso para posições que já estão dadas, e não é fácil nem no Brasil e nem em nenhum outro lugar. Isso não quer dizer que elas não tenham que ser debatidas e colocadas em prática, contando com as diferentes realidades locais. Fernando Latman-Velton, essa questão toda tem a ver também com democracia, né? Com certeza. Não é uma questão assim teórica, olímpica. Não, de maneira alguma. Eu concordo inteiramente com a ressalva que o Vinícius fez.
e também com as observações que o Canela fez, e até que você tinha falado antes, eu acho que a questão é exatamente essa. Quando eu disse que a gente tem que tentar estabelecer pontes, é exatamente a partir esse, por exemplo, é um chão que a gente pode trilhar, que é o de defesa da concorrência e do mercado. Ou seja, nós não estamos falando em nenhum momento aqui em acabar com as concessões privadas, a exploração privada dessas concessões, né? De maneira alguma, né? Eu concordo também com o Canela disso, que é difícil você tentar mudar a partir de agora, isso tem uma série de implicações de ordem jurídica, mas o que eu acho é isso, nós temos que buscar um terreno comum, e eu acho que uma boa plataforma é exatamente essa, ou seja, a defesa da concorrência, a criação de um marco onde os investimentos possam se dar com uma transparência, possa haver capitalização, e você possa, de fato, criar um espaço com desenhos de propriedade mais plural, inclusive novos, inclusive que não afetem o quadro atual, inclusive, ou seja, quando eu digo também, falei em janela de oportunidade apresentada pelas novas tecnologias, né, principalmente no campo de radiodifusão. Ou seja, eu acho que nós temos que procurar avançar no sentido não se trata de revanchismo, não se trata de nada, se trata, na verdade, de criar um mercado competitivo de informação que ofereça, que eu acho que esse é o ponto fundamental. Falta ao telespectador, ao ouvinte do rádio no Brasil, ao consumidor do jornal e das revistas, uma maior alternativa, mais plural de produtos jornalísticos. Eu acho que esse é o ponto, né? Ou seja, nós temos que oferecer mais alternativas, de mais qualidade, e eu não vejo muito isso como, a não ser através, ou de um lado, de uma concorrência de mercado saudável, exatamente como você mencionou, usando o exemplo do CAD, ou então você estabelecer os canais da sociedade civil, que eles possam, né, autônomos em relação ao Estado, né, ou digamos, ou até do Estado, mas autônomos em relação ao governo, oferecer informação de qualidade sem preocupação de lucro, ou seja, você tem um modelo mais plural, né, em que você possa oferecer, porque a realidade triste é que a oferta hoje de informação para a nossa população é muito restrita, né? É restrita e tem o problema da qualidade também, sem na dúvida, medida... sem dúvida nenhuma, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é o problema, ou seja, é exatamente esse. Eu acho que digamos assim, o registro do mercado eu acho muito importante. Eu acho que ele permite a gente avançar e parar de uma vez com a política de vetos e começar a dizer, olha, vamos sentar na mesa e dizer qual seria, né, o mercado, porque na verdade é muito fácil você exigir isso dos meios de comunicação, porque é exatamente esse tipo de ética que eles procuram aplicar tanto ao setor público quanto ao setor privado, né? Claro. Então por que não aplicar a eles próprios? A eles próprios, por que não? Qual o problema? Né? Vinícius Lima, aqui surge o problema da qualidade da informação, não é? Ou a qualidade do entretenimento, que nós, com essa concentração, o leque de escolhas diminui muito, não é? E não há inovação, quer dizer, o negócio da telenovela, a Globo faz admiravelmente bem, e ninguém consegue inventar um substitutivo. Ou então, de repente, inventam-se aí esses reality shows e todo mundo faz igual. E não existe possibilidade, porque o leque é muito restrito, de invenção. Como é que você vê quer dizer, esse problema da concentração empresarial e da perda de qualidade? Eu acho que eles estão intimamente ligados, Gines. Eu estive recentemente em Londrina, no Paraná, participando de um debate e falei sobre essa questão da concentração a nível nacional, das oligarquias políticas regionais e locais, e falei, olha, eu não conheço a situação aqui no norte do Paraná. Depois que eu acabei de falar, uma pessoa que estava assistindo falou, olha, aqui é exatamente do mesmo jeito. E nomeou, fulano é político, filho é não sei o quê, o outro é dono do jornal, é dono da emissora de televisão. Então o que acontece é que... eu estava ouvindo o Fernando falar e estava me lembrando aqui, no Brasil, além de não ter nenhum controle sobre a disciplina, né, legal sobre a propriedade cruzada, não há qualquer controle sobre a formação, a articulação de redes nacionais, nem de rádio, nem de televisão. Aliás, no Brasil tem um fenômeno interessante, que ouvindo o representante da ERC portuguesa falar no seminário, me ocorreu, no Brasil não existe um cadastro geral dos concessionários de radiodifusão.
Então, um pesquisador, qualquer um de nós, que queira trabalhar nessa área, terá um problema inicial. Ele não tem uma relação dos concessionários. Então, nós estamos muito atrasados nessa área. Muito obrigado. O Observatório da Imprensa agradece a presença do jornalista Vinícius Lima, do coordenador de Comunicação e Informação da Unesco no Brasil, Guilherme Canella, e do pesquisador, professor da FGV, Fernando Latman Veltman. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa na TV, no rádio, na internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.